Olá, queridos alunos, como é que vocês estão? Espero que estejam conseguindo pegar todos os conteúdos. Vocês sabem que caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem mandar mensagem para mim lá no mural, que assim que eu ler eu vou responder as mensagens de vocês, né? Ou agora vocês podem entrar em contato direto comigo ao vivo nos plantões de dúvida do Zoom, tá? Que o meu plantão é sempre às segundas-feiras. Então, observem qual é o horário de vocês de atendimento, tá? Que eu vou estar postando lá o link da sala de reunião para vocês tirarem as dúvidas. E as dúvidas são tanto da disciplina de língua portuguesa quanto de literatura. Então, hoje, né, nós vamos dar prosseguimento, mas na verdade vamos também dar início a um novo estudo, que nós vamos começar a estudar a escola literária do realismo. Porém, eu acho importante, tal qual nós fizemos com o romantismo, né? Antes da gente entrar propriamente na escola literária, é importante a gente fazer uma introdução sobre a própria linguagem do realismo. O que foi o realismo? Quais são suas principais características gerais? E aos poucos nós vamos introduzindo os autores realistas para vocês irem conhecendo, tá? E o realismo no Brasil também. Então vamos seguir para as características do realismo, né? Então o realismo ele representou um movimento artístico e cultural, tá? Que teve início em meados do século XIX na Europa, né? Ele tem um marco inicial, que é no ano de 1857, né? Com a publicação de Madame Bovary. Então, o realismo ele tem uma data de início, 1857 na Europa, né? No Brasil, ele já teve como marco inicial a sua publicação em 1881, né, que é com Memórias Póstumas de Brás Cubas no Brasil. Então, a caráter de fixação na Europa, ele teve com a publicação de Madame Bovary, né, em 1857, na França, e no Brasil, em 1881, com a produção de Machado de Assis. Em Portugal, o realismo ele começa em 1865, tá? Com a questão Coimbra, travada entre dois grupos, né, de literatos, os ultrarromânticos e os defensores do realismo. Então, em Portugal, esse início do período realista foi um período conflituoso, né? Porque teve início com a questão Coimbra, em que nós tínhamos, de um lado, os ultrarromânticos, que eram ainda pertencentes àquela estética literária que nós estudamos anteriormente no romantismo, e os defensores do realismo, tá? Então, oposto ao romantismo, os artistas realistas buscavam demonstrar a realidade tal como ela é, ou seja, destituída de idealizações ou subjetivismos. Então percebam que isso é uma oposição muito drástica ao que a gente viu no romantismo, né? O romantismo ele era repleto de idealizações, subjetivismos. Os artistas realistas não queriam mais, eles queriam demonstrar a realidade tal como ela é, né? Então, vamos seguir. Por esse motivo, então, quais são os temas que o realismo vai tratar? Se o realismo quer falar das coisas como elas são, temas cotidianos, sociais e urbanos são os mais explorados pelos escritores dessa época, né? E, embora tenha tido destaque na poesia, a prosa realista foi o texto mais utilizado pelos autores, em que eles tinham, os textos realistas em prosa, tinham o intuito de denunciar e criticar os valores burgueses. Então pensa que a gente está falando bem de uma questão urbana, né? Bem como os problemas sociais, políticos, econômicos e culturais, né? Então quais são os exemplos que a gente tem? Pobreza. A gente vai ter essa temática da pobreza, a temática das diferenças sociais, a temática da fraqueza humana, a temática do egoísmo, da falsidade, os adultérios, o casamento por interesse, dentre outros. Então nós vamos ter diversas obras realistas que vão falar sobre a questão do adultério, da possibilidade de ter tido adultério, a questão do casamento, mas um casamento que é feito por planejamento de interesses, né? Então todas essas questões puramente desse cotidiano vão aparecer, não mais vão ser calcadas de subjetivismos, idealizações e romantizações. O realismo ele queria discutir as coisas, apresentar as coisas tal como elas são, e altamente descritivas. A prosa realista ela é altamente descritiva, porque eles têm o objetivo de descrever minuciosamente o espaço para que aquele espaço exista em realidade na sua mente. Né? Então você consegue ver os espaços descritos pelo realismo. É brilhante, né? Essas descrições feitas pelos autores. Então nós temos, assim, as obras desenvolvidas nesse período descrevem objetivamente e de maneira mais realista possível a realidade e as personagens que a compõem. Então, em resumo, o realismo busca retratar de maneira mais fidedigna os aspectos da realidade.
Um recurso muito utilizado pelos escritores realistas é o aprofundamento psicológico das personagens, com o intuito de aproximá-las cada vez mais do real, ou seja, sem idealizações. Então, quando eu tenho um aprofundamento psicológico, eu chego perto de quem a pessoa é em essência, sem ficar idealizando demais ações, pensamentos, desejos, né? Principais representantes no Brasil. Então, quem foram os principais escritores realistas brasileiros? Machado de Assis, Raul Dávila Pompeia e Visconde de Taunay. E os principais representantes em Portugal foram Eça de Queiroz, Cesário Verde e Guerra Junqueiro. Eu esqueci de até de falar, desculpa, esse personagem que está aqui atrás, tá? Essa pessoa que está aqui atrás é Machado de Assis, tá? Eu coloquei porque eu achei essa imagem brilhante. E aqui em Portugal eu coloquei o pano de fundo da bandeira de Portugal e de Portugal para vocês, para ficar bem marcado para vocês que a gente está falando aqui de autores realistas portugueses, tá? Então Eça de Queiroz, Cesário Verde e Guerra Junqueiro. Então, como que era a linguagem do realismo? A linguagem do realismo ela era realista, né? Então ela queria apresentar essa questão, trazer o real para a arte, para a literatura. Ela era direta, porque ela não tinha que ficar de subjetivismos, então ela tinha que ser muito objetiva. Clara, né? Porque quanto mais claro você é, mais objetivo também. Descritiva, detalhada. Esses dois itens são muito importantes para criar aquela ideia do que eu te falei. Se eu quero mostrar o real na literatura, como que eu vou apresentar o real físico, por exemplo, o real de uma sala? Eu vou descrever minuciosamente a sala. Então você tem a descrição dos ambientes, você tem a descrição da posição das personagens, você tem a descrição da vestimenta das personagens. Então a linguagem do realismo ela é altamente descritiva e detalhada. Tá? Impessoal no sentido de muitas vezes você estar lendo um livro realista e perceber que muitas características em que ele atribui uma personagem são características muitas vezes que beiram um universal, então não é uma característica pessoal daquela pessoa, mas que todos os seres humanos compartilham daquilo, né? Então a impessoalidade e a universalidade também é muito característico, e a questão objetiva. Então é importante que nós tenhamos essas características em mente, tá? Para poder entender propriamente o que foi o período realista, tá? Então aqui eu trouxe dois trechos, tá? Esse primeiro trecho é um trecho retirado do Memórias de Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, tá? Em que a gente vai tentar analisar algumas dessas características, tá? Do realismo nesse trecho. E o trecho da obra O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Então, vamos começar a ler o trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. A borboleta preta. No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera e ri-me. Entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudia. Ela foi pousar na vidraça, e porque eu sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato do meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas tinha um certo ar escarninho, que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto. Mas tornando lá, minutos depois, e achando ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Não caiu morta. Ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no pentoril da janela. Era tarde, a infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado. Também porque diabo ela não era azul, disse eu comigo. Então perceba que aqui, como que você tem muita descrição, por exemplo, aqui nesse trecho da própria borboleta. Então a gente tem as ações da borboleta, como que ela se mexia, como que ela era negra como a noite. Então repara que as comparações também são muito presentes, tá? O gesto brando, né, em que, como ela movia as asas, que ela tinha um certo ar de escarninho, que
ela estava no mesmo lugar, que quando ele lançou a mão que ela caiu, ela torcia o corpo, movia as farpinhas da cabeça. Perceba como isso é altamente descritivo e altamente também imagético, né? Então, quanto mais descritivo, mais imagético a gente consegue ter, mais imagem a gente consegue ter mental daquilo que está sendo descrito, né? Então, vamos ver agora o trecho da obra O Primo Basílio de Eça de Queiroz. Então, no capítulo 2. Aos domingos à noite havia em casa de Jorge uma pequena reunião, uma cavaqueira, na sala, em redor do velho candeeiro de porcelana cor-de-rosa. Vinham apenas os íntimos. O engenheiro, como se dizia na rua, vivia muito ao seu canto sem visitas. Tomava-se chá, paurava-se, era um pouco a estudante. Luísa fazia crochê, Jorge cachimbava. O primeiro a chegar era Julião Zuzarte, um parente muito afastado de Jorge e seu antigo condiscípulo nos primeiros anos da Politécnica. Era um homem seco e nervoso, com lunetas azuis, os cabelos compridos caídos sobre a gola. Tinha o curso de cirurgião da escola. Muito inteligente, estudava desesperadamente, mas como ele dizia, era uma tumba. Aos 30 anos, pobre com dívidas, sem clientela, começava a estar farto do seu quarto andar na baixa, dos seus jantares de 12 vinténs, do seu paletó coçada de alamares. E entalado na sua vida mesquinha, vinham os outros, os medíocres, os superficiais, furar, subir, instalar-se à larga na prosperidade. Falta de chance, dizia. Podia ter aceitado um partido da Câmara numa vila da província com pulso livre, ter uma casa sua, a sua criação no quintal, mas tinha um orgulho resistente, muita fé nas suas faculdades, na sua ciência, e não se queria enterrar nem numa terriola adormecida e lúgubre, com 3 ruas onde os porcos fossam. Toda a província o aterrava. Via-se lá obscuro, jogando a manilha na assembleia, morrendo de caqueixa. Por isso não arredava o pé e esperava com a tenacidade do plebeu sôfrego, uma clientela rica, uma cadeira na escola, um cupê para visitas, uma mulher loura com dote. Tinha certeza do seu direito a essas felicidades, e como elas tardavam a chegar, ia se tornando despeitado e amargo. Andava amuado com a vida. Cada dia se prolongavam mais os seus silêncios hostis, roendo as unhas, e nos dias melhores não cessava de ter díatos secos, tiradas azedadas, em que a sua voz desagradável caía como um gume gelado. Gente, percebam o como que esse segundo parágrafo você tem uma descrição muito pormenorizada, detalhada do Julião Zuzarte. Você tem uma descrição dos seus feitos estudantis, né? Você tem das suas capacidades, muito inteligente, estudava desesperadamente. Você tem uma leitura não só da vida dele, mas também de o que ele queria, quais eram as suas características, no que ele acreditava. Então percebe como você tem um parágrafo inteiro, grande, né, que está descrevendo detalhadamente Julião Zuzarte e mais especificamente o porquê que você tinha esse ar despeitado e amargo que ele tinha, né? Que ele era um homem seco e nervoso, que ele diz na segunda linha, e aí você faz todo esse perfil de Julião Zuzarte para entender o porquê que ele era um homem seco e nervoso. Então perceba como é altamente descritivo. Então é uma das características, como nós estávamos vendo, da própria linguagem do realismo, né? Detalhada, descritiva, clara, né? Provavelmente alguns trechos aqui ficaram para vocês meio difíceis de compreender, porque muitos são termos muito utilizados em português de Portugal, né? Mas de forma geral é muito tranquilo da gente poder entender, né? Então, é importante agora que a gente fixe esses conteúdos no caderno de vocês, né? Então, eu propus 7 perguntas para vocês responderem. Perguntas gerais sobre essa aula de hoje, né? Então, a pergunta 1, o que é o realismo? A pergunta 2, qual foi o seu marco inicial? A pergunta 3, o que os artistas realistas buscavam demonstrar? É correto afirmar que opunha-se aos ideais românticos? 4. Elenque as características do realismo. 5. Quais foram as principais representantes no Brasil? 6. Quais foram os principais representantes em Portugal? E 7. Quais são as principais características da linguagem realista
Elenquias. Então, vocês vão responder essas 7 perguntas, né, com base nos slides e nas minhas explicações dessa aula. Essa é a bibliografia da nossa aula. Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem lá no mural ou me procurem no horário de atendimento da turma de vocês, que está naquela tabela enviada pela direção e coordenação às segundas-feiras. Tchau, alunos. Até a próxima.